Agora, direto para Brasília, às 9h52, o presidente Jair Bolsonaro assume a articulação política. Bom dia, José Maria Trindade. É isso, Tiago. Pois é, e sextou, né? Uma semana cheia, mas é bom, tem que ser assim mesmo. Olha, Tiago, o governo, o presidente Jair Bolsonaro, é orientado por um grupo de ministros que são amigos antigos e, na maioria, colegas do presidente Jair Bolsonaro, até de caserna, né, do Exército, alguns até da AMAN. E este grupo, ele tem uma estratégia de se reunir todos de uma vez, 5 de uma vez com o presidente Jair Bolsonaro, para evitar brigas pesadas, ou seja, que possa demitir um ou outro, aí os 5 levam um mesmo assunto. E o governo, então, decidiu que não pode continuar aos solavancos no Congresso Nacional sem uma base. Mas como formar uma base se até então o modo que vem, o modo automático da política, é a troca de cargos, é o loteamento do governo, e o presidente e o próprio governo descartam essa possibilidade. Nada de indicação de ministérios. Mas pode ter um meio termo. E a história é a seguinte: dividir com o Congresso Nacional o bônus de ser governo, ou seja, ser convidado para viagens com o presidente, nomeações nos estados, sim, consultar, ou pelo menos consultar, os deputados aliados e, assim, formar uma base no Congresso Nacional. A estratégia já foi iniciada. O presidente Jair Bolsonaro já recebeu representantes de partidos políticos no Palácio do Planalto, vai continuar recebendo ele mesmo os líderes, e no Congresso Nacional, o ministro Luiz Eduardo Ramos se reúne com representantes de partidos. Houve ali uma análise do extrato de partidos do Congresso Nacional, alguns foram descartados, os que não têm a menor possibilidade, mas até o PPS e o PSB foram convidados ali para conversas na liderança do governo, no gabinete do deputado Vitor Hugo. E o resultado tem sido positivo. Há sinais de que o presidente vai conseguir montar uma base no Congresso Nacional sem fazer aquele loteamento tradicional do governo de dividir em ministérios, mas sim dividir o governo em opções que possam fazer os deputados e senadores se sentirem pertencentes do próprio governo. Essa é a estratégia. O que levou o governo a fazer isso é de que, no momento, tudo bem, vota-se a reforma da Previdência sem base, vota-se projetos na área econômica sem base, mas se houver uma crise, o presidente vai precisar de aliados que não tem fora do PSL. Quando eu digo aliados, são aqueles incondicionais. Então, é um reinício, né? Está na hora. Bom dia, Zé Maria, que é o Bruno Garchagen, tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo bem. Zé Maria, alguns jornais hoje trouxeram uma informação de um possível enfraquecimento do Paulo Guedes, ali na relação, enfraquecimento da relação entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. Eu conversei com algumas fontes que eu tenho no governo e também no Congresso, e ninguém confirmou isso. Quer dizer, falou pelo contrário, que o Paulo Guedes continua forte. Você está sabendo de alguma coisa a respeito disso, Zé Maria? Olha, estou. A história é a seguinte: a força maior do Paulo Guedes, além, evidentemente, do presidente Jair Bolsonaro, que delegou total confiança nele na economia, né? Existe um grupo de liberais no Congresso Nacional, nem todo ele aliado do presidente Jair Bolsonaro, que entende que a economia tem que ser liberal, e esse grupo apoia o ministro Paulo Guedes, porque não tem como apoiar o presidente Jair Bolsonaro, porque até agora houve ali uma resistência do Palácio, que apoio político significa dar de volta a participação do governo, e o presidente não quer. Então, há um apoio de congressistas ao ministro Paulo Guedes. Só, Bruno, o que está acontecendo é o seguinte: esses congressistas que não têm cargo e apoiam por ideologia, e houve essa soma no Congresso Nacional, estão dizendo que a economia não está apresentando resultados. E cobra do ministro, diretamente, ele não gostou, cobra e dá prazo. 4 meses o prazo para mostrar resultados. E sugerem ali aquelas velhas medidas, né, de alargamento da base de crédito, renúncia fiscal e injeção de dinheiro no mercado para aquecer a economia, e o ministro Paulo Guedes não quer. Então, esta ameaça de perda de apoio político e apoio no Congresso Nacional é que dá ao ministro Paulo Guedes uma certa instabilidade. Veja bem, ele cancelou nesta semana um encontro com líderes, senadores, e isso repercutiu mal, mas na verdade é apenas uma consequência disso que eu estou dizendo. Mas a relação entre ele e o presidente continua sólida, né, Zé Maria?
Continua sólida, e o presidente Jair Bolsonaro não poderia fritar alguém tão importante, né, como ele gosta de dizer, um casamento sólido com o ministro da Economia. O que há é esta instabilidade e pressões para mudar os rumos da economia, e a equipe econômica chefiada por Paulo Guedes não quer. Ô Zé, e só para a gente fechar, depois do evento que nós acompanhamos ontem, com a participação do ministro Sérgio Moro, a questão do pacote anticrime, a relação de Jair Bolsonaro com o ministro Sérgio Moro, você acha que melhora essa relação? Olha, ontem nós fizemos a entrevista com o ministro, né, no programa Pingos dos Is, e ele foi muito claro de que não tem abalos na relação. Declarações a gente até duvida, mas existem posturas do presidente Jair Bolsonaro, e ontem na live dele, tradicional da quinta-feira, ele se derreteu em elogios ao ministro Sérgio Moro, dizendo que se trata de um ministro excepcional. E, na verdade, é o seguinte, dentro daquilo que eu falei de retomada, do controle político, de formação de base, está uma decisão do governo de voltar às origens e para a campanha, ou seja, reforçar esse discurso na área de segurança. E o ministro Sérgio Moro está apresentando resultados. O crime violento no Brasil tem caído, e a solução é acreditada, sim, ao Ministério da Justiça, que hoje, Tiago, é mais Ministério da Segurança Pública do que da Justiça. Antigamente, o ministro da Justiça protegia juridicamente o presidente e era uma espécie de advogado. Agora, não. A preocupação primeira é com segurança pública, né? José Maria Trindade, bom trabalho para você e bom fim de semana. Muito bem, obrigado. Muito bom dia a todos.